Bem-vindos a mais um vídeo do canal Undertech. Ou você acredita que a mudança climática causada pelo homem é uma ameaça existencial de pesadelo para a civilização? Ou você não tem habilidades básicas de pensamento crítico e está prestes a escrever algo obscuro nos comentários? Não está totalmente convencido? Aqui estão alguns números. Antes da Revolução Industrial, a concentração de dióxido de carbono atmosférico da Terra estava esfriando em torno de 280 partes por milhão. Se quisermos manter nosso planeta habitável, todos os climatologistas respeitáveis concordam, precisamos manter esse número abaixo de 350 partes por milhão no máximo. De qualquer forma, já que você perguntou, neste ano estamos ultrapassando os 420, o que é muito maior. É claro que todos nós sabemos que a emissão de menos dióxido de carbono ajudaria a evitar um efeito estufa catastrófico que, por sua vez, desestabiliza os ecossistemas, além de interromper o fornecimento de alimentos e gerar uma crise global histórica de refugiados. Mas se houvesse uma maneira de extrair o carbono que já está lá na atmosfera, voltando no tempo, você verá mais adiante, enquanto nós olhamos ansiosamente para os céus e perguntamos: a captura de carbono pode salvar o planeta? Mas para nossos propósitos, digamos que existem essencialmente dois tipos de captura de carbono e dois tipos de descarte desse gás. O dióxido de carbono, ou CO2, pode ser removido das emissões industriais na fonte, digamos na chaminé de uma estação de energia movida a carvão, antes de ser liberado na atmosfera. Esta abordagem, chamada de gás de combustão, já está em uso em certas instalações selecionadas, como a usina de carvão Boundary Dam, perto da cidade de Estevan, em Saskatchewan, Canadá. Este processo específico, que emprega química sofisticada à base de amônia, captura com sucesso cerca de 1 milhão de toneladas métricas de CO2 a cada ano, ou 90% das emissões da planta de Saskatchewan. A desvantagem é que o equipamento para fazer isso custa 1,3 bilhão de dólares, o que é relativamente caro. O outro tipo de captura de carbono é muito mais emocionante e é denominado DAC, ou captura direta de carbono. O DAC emprega bancos gigantes de ventiladores, basicamente que sugam o carbono já emitido da atmosfera. Essa tecnologia é muito promissora, mas ainda não foi implantada em nenhuma escala útil. Mais sobre isso em breve, depois de tocarmos na questão incômoda do que realmente precisa ser feito com esse carbono uma vez que seja capturado, seja por meio de extração de gás de combustão ou retirado do nada. Novamente, existem duas abordagens amplas aqui. CCS significa captura e armazenamento de carbono. Sobre o CCS, o CO2 recuperado é colocado fora de perigo, normalmente no subsolo, em formações rochosas seguras. CCU, por outro lado, significa captura e utilização de carbono. Com o CCU, o carbono é realmente reciclado e bem utilizado, por exemplo, como matéria-prima. Isso parece ótimo, mas levanta muitas questões por si só. Vejamos algumas iniciativas de CCS, captura e armazenamento de carbono, que estão acontecendo agora. Northern Lights é um projeto ambicioso realizado em colaboração entre as gigantes do petróleo Shell, Total, Equinor e o governo norueguês. A ideia é que as emissões sejam extraídas de gases de combustão industriais de fábricas em toda a Noruega, eventualmente em toda a Europa, e transportadas por oleodutos para um terminal costeiro em Øygarden, na costa do Mar Norte. De lá, navios especialmente projetados transportam os resíduos nocivos de CO2 para o mar, onde são injetados em reservatórios de armazenamento de 2.600 metros abaixo do fundo do mar.
O primeiro projeto desse tipo a ser tentado em grande escala, a Northern Lights, promete que pode inicialmente armazenar 1,5 milhão de toneladas de CO2 por ano, que deve aumentar para 5 milhões de toneladas por ano, CCS como serviço na prática, à medida que o modelo comprove sua eficácia. Veremos de qualquer maneira quando ele estará pronto e funcionando em 2024. Se você não pode esperar tanto, outro esquema muito emocionante de captura e armazenamento de carbono, chamado Orca, entra em operação em setembro na Islândia. Concebido pela startup suíça Climeworks, o Orca captura seu carbono por meio da futurista Direct Air Capture, essencialmente executando bancos gigantescos de ventiladores que sugam o CO2 em filtros inteligentes, que são aquecidos para separar o poluente antes de bombeá-lo para rochas basálticas seguras bem abaixo da paisagem acidentada da Islândia. A questão de onde jogamos todo aquele CO2 é obviamente central para o problema da captura de carbono. As rochas basálticas são ideais não apenas porque são muito comuns, mas porque o CO2 reage com o magnésio e o cálcio naturalmente abundantes dos bálsatos, transformando o elemento inútil em minerais sólidos como a dolomita, calcita e magnesita. Se o resultado final for sólido como uma rocha, diz a teoria, também será estável e não perturbará a atmosfera e, por extensão, a sociedade tão cedo. Os reservatórios de petróleo e gás, do tipo que a Northern Lights deseja usar para armazenar CO2 sobre o Mar do Norte, são igualmente úteis. Eles são obviamente porosos e podem armazenar muito. Sabemos disso porque é de onde surgiu grande parte do petróleo e gás que estivemos incendiando alegremente por mais de um século. Não há falta de espaço subterrâneo. Na verdade, a pesquisa sugere que só os Estados Unidos têm capacidade subsuperficial suficiente para armazenar cerca de 10,8 trilhões de toneladas desse material. As ansiedades surgem naturalmente em torno da contaminação de cursos de água subterrâneos, mas na maioria dos casos, os sistemas de águas subterrâneas salinas profundas em risco não fazem parte do sistema de água potável de qualquer maneira. Por um longo tempo, aliás, os cientistas cogitaram despejar CO2 nas profundezas do oceano. Em profundidade suficiente, o dióxido de carbono é mais denso que a água, por isso, deve permanecer no local indefinidamente. No entanto, não há como dizer o que isso pode causar aos frágeis ecossistemas marinhos. E a natureza um tanto imprevisível das poderosas correntes oceânicas tornam tudo um pouco superficial. Muito mais empolgante é a perspectiva do CCU. Lembre-se, isso é captura e utilização de carbono. Muitas pessoas muito inteligentes e startups estão descobrindo maneiras de usar o carbono destinado a flutuar na atmosfera como produtos terrestres úteis. Pegue estes óculos de sol elegantes da H&M, feitos de termoplásticos negativos de carbono à base de CCU. Ou estes carpetes da empresa americana Interface. Climeworks, eles de novo, descobriram uma maneira de reaproveitar o carbono capturado na atmosfera como o gás que faz suas bebidas borbulharem. A empresa australiana Mineral Carbonation International quer utilizar o carbono em tijolos, o que armazenaria facilmente um monte de carbono com segurança por pelo menos um século. Parte da ambiciosa iniciativa da empresa de bloquear 1 bilhão de toneladas de CO2 em seus produtos até o ano de 2040. A grande e triste ironia da captura e utilização de carbono é que, pelo menos por enquanto, seu principal uso comercial é o negócio sujo de EOR, ou recuperação aprimorada de óleo. Sob o EOR, o CO2 é bombeado para o subsolo nos locais de perfuração, a fim de conduzir as preciosas reservas de petróleo bruto para a superfície, onde podem ser extraídas com mais facilidade. Se você está se sentindo enjoado com o som disso, é justo. Algo em torno de 3/4 de todo o sequestro subterrâneo de carbono acontece em nome de EOR.
É bom que o carbono que, de outra forma, acabaria na atmosfera é armazenado fora do caminho do perigo, mas obviamente ruim, porque acaba levando à queima de ainda mais combustíveis fósseis. E realmente precisamos começar a superar isso. Ainda assim, talvez encorajadoramente, uma instalação EOR proeminente de Petra Nova, Texas, fechou recentemente, depois que a queda do preço do petróleo relacionada à pandemia tornou a EOR não mais viável financeiramente. Em ambos os casos, na verdade não importa do ponto de vista de recuperação aprimorada de petróleo, se o carbono usado para bombear o petróleo vem de emissões recuperadas ou carbono virgem extraído. O que é obviamente mais barato e sorrateiramente preferido pelos gigantes do petróleo. Isso nos leva ao problema fundamental de aumentar os esquemas de captura de carbono. Por enquanto, não há grande incentivo financeiro para qualquer startup jovem e brilhante desenvolver e escalar sua tecnologia. Carros elétricos e, em menor medida, painéis solares são uma tecnologia futurista brilhante que as pessoas gostam de usar. Elon Musk pode ficar tão rico quanto quiser vender carros velozes. Mas a captura de carbono é muito mais monótona, e os benefícios só serão sentidos daqui a muitos anos ou décadas. É difícil comercializar e ficar animado com isso. Não precisa ser assim. O carbono obviamente tem valor. É útil. Os legisladores precisam apenas encontrar uma maneira de tornar o carbono capturado mais econômico do que o carbono virgem, a fim de cumprir a meta do painel internacional sobre mudanças climáticas, removendo 10 gigatoneladas de rede de CO2 da atmosfera até a metade do século. Uma vasta indústria precisa ser construída, e precisa ser construída agora. O projeto Northern Lights, na costa da Noruega, é um começo promissor. A ClimateWorks estima que cerca de 80 milhões de suas unidades de extração, que podem ser colocadas mais ou menos em qualquer lugar do planeta, idealmente perto de fontes renováveis de energia, podem causar uma redução significativa no carbono atmosférico. Isso parece muito, mas é praticamente o número de carros que já são fabricados a cada ano. Onde há vontade, há um caminho. Na verdade, a captura e a utilização de carbono serão apenas um espetáculo secundário. Muito do carbono reciclado, usado por exemplo em alimentos ou combustíveis alternativos, acabarão voltando para a atmosfera em algum momento. As tecnologias atuais na prancheta para, por exemplo, aplicar eletrólise derretida para alquimizar o carbono recuperado em nanotubos que substituem o aço de construção seriam ótimas, mas são especulativas demais para serem confiáveis neste estágio inicial. Então, por enquanto, o sequestro subterrâneo inteligente é o caminho a seguir, e com incentivos estonteantes em oferta a qualquer gênio que descubra como fazer isso em uma escala útil. Porque, como civilização, realmente não podemos permitir que a captura de carbono permaneça uma tecnologia subterrânea. O que você acha? Existe uma maneira melhor de reduzir o carbono atmosférico e evitar mudanças climáticas descontroladas? Deixe nos comentários. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novos vídeos como este em primeira mão. Tchau e até a próxima!